Boa tarde, pessoal. Quem está falando é o Fogolin, tudo bom? É uma satisfação muito grande nossa do Ministério da Saúde poder iniciar esse curso de formação de teleconsultores e telereguladores com ênfase na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. É um grande desafio para todo o Sistema Único de Saúde. É de grande importância e durante todo esse período que a gente vem discutindo essa política, justamente a porta de entrada, a ordenação de todo o sistema através da atenção básica, em especial para esta política nacional. Eu gostaria de fazer a abertura deste curso. Eu acho que a gravação. Acho que tem que novamente a gravação. Bom, gostaria de iniciar justamente esse curso com a fala inicial de toda a política nacional. Todo o contexto em que nós trouxemos da sua construção e trazer o regramento, os normativos em relação a essa política, né, que é uma política transversal, ela não se dá especificamente com uma política pontual, mas ela transversaliza com todas as demais discussões de redes temáticas do próprio sistema. Então, acima de tudo, né, é um desafio não somente a implementação dessa política, como todas as demais. Nós sabemos que a nossa República Federativa, o Brasil, ele tem uma diversidade em relação ao seu país de uma maneira continental, né? Nós temos uma população absoluta que passaram os 200 milhões de habitantes, né? Sendo que com os nossos quase 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nos dá uma população com uma concentração de 23 habitantes, né, por quilômetro quadrado. Nós temos 5 regiões muito diversas, né, sendo que alguns índices de desenvolvimento também que variam da região sul à região norte e nordeste. Então é um grande desafio não somente na implementação de todas as políticas, mas em especial a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Além disso, né, o nosso grande desafio de formular essas políticas nacionais é trabalhando com uma grande diversidade, principalmente econômica, que a gente tem uma variabilidade em relação não somente a estadual, mas a todas essas regiões, social, e quando a gente traz aqui uma discussão de uma política nacional de atenção às pessoas com doenças raras, esse é um ponto extremamente importante, uma necessidade para uma família, para um conjunto de pessoas com doenças raras, ultrapassa o escopo em especial da saúde. Nós temos dados que a gente vem trabalhando durante esses últimos 2, 3 anos, que 74% das famílias em que tem uma criança, uma pessoa com doenças raras, os maridos, os homens abandonam as suas famílias e o arrimo de família fica exclusivamente com a mulher. Então esse impacto social deve ser levado em consideração. Então as ações de saúde também devem estar consignadas a outras ações que extrapolam o contexto de saúde, em especial as questões culturais. Nós temos culturas variáveis em todo esse território nacional e epidemiológica, ou seja, a doença rara também tem um contexto baseado na sua característica, não somente na transmissibilidade genética, mas também envolvido a outras questões epidemiológicas, e esse é o nosso contexto social que a gente quer abrir a discussão da política nacional. Nós sabemos que o Brasil é o único país, né, com mais de 100 milhões de habitantes que ousou ter uma política pública universal, né, gratuita para toda a população que está no território nacional, sejam brasileiros ou não brasileiros, e de toda dessa grande fragmentação que nós tínhamos historicamente. Hoje a gente vem para uma mudança de organização do cuidado. O cuidado, originalmente, das nossas ações em políticas públicas, ele era ordenado de uma maneira hierárquica, né? Essa pirâmide mostra como até então nós fazíamos a organização do cuidado, e hoje a gente traz numa nova organização, numa nova discussão de implementação através de um cuidado poliárquico em rede de atenção. Isso é importante destacar, por quê? Porque desde 2011 para cá o Ministério da Saúde vem direcionando, né, todas as suas diretrizes e todas as suas políticas através de ações que garantam um acesso equânime, integral e resolutivo através daquilo que a gente denomina rede de atenção à saúde. As redes de atenção à saúde não é nada, esse termo não é nada novo dentro da discussão das políticas públicas. A Lei 8080 já trazia isso a gente observa em todas as documentações e normativos que falam da regulação, contra-regulação, referência contra referência, mas de uma maneira não somente normativa, mas instituindo também das formas de financiamento. De 2011 para cá,
a gente vem ordenando a instituição e a implementação das políticas públicas em redes, que nada mais são do que os arranjos organizativos, né, de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas integrados por meio de um sistema de apoio, seja técnico, logístico e de gestão, para garantir de fato a integralidade do cuidado, tendo atenção básica, e aqui de um ponto extremamente importante, como não somente ordenadora de fato, mas também organizando essa entrada de todo o sistema. Nós temos como ações prioritárias da rede de atenção 5 fundamentos básicos. Primeiro, ter essa relação horizontal. Como dito anteriormente, a forma de cuidado piramidal com que a gente punha e disponibilizava a questão da discussão da implementação das políticas públicas trazia de uma maneira mais conjuntural as ações em níveis, e isso prejudica muito as relações em relação à implementação das políticas públicas. Dessa forma, tratar de uma maneira horizontal, justamente nas esferas de atenção, isso traz um grande subsídio para que a gente possa colocar como centro ordenador de todo esse processo a atenção básica em saúde. Em relação à centralidade das necessidades da população, nós saímos de um modelo que até então nós tínhamos apenas baseado naquilo que eu tinha de oferta de serviço para justamente dar a necessidade, ou seja, a oferta recortando a nossa demanda para uma centralidade de necessidade de saúde da população, saindo daquilo que a gente colocava como tendo de estrutura baseada, às vezes, naquilo que tinha de quantitativo de financiamento, às vezes naquilo que a gente tinha de oferta para as ações, mas agora pautado em relação às suas necessidades. A responsabilização da atenção contínua integral e o cuidado multiprofissional, e aqui um ponto específico, nós sabemos que hoje nós temos uma carência muito grande na formação de profissionais de saúde que tenham, de certa forma, um conhecimento em relação ao cuidado, em especial a determinadas doenças raras. Isso é uma grande defasagem que nós temos no banco da academia de formação de profissionais de saúde, e muitas vezes está pautado e centrado na especialidade médica. E cada vez mais a gente identifica a necessidade de um cuidado mais multiprofissional, não médico-centrado, e a rede de atenção à saúde ela prioriza a organização em cima, em especial, dessa necessidade multiprofissional. Agora, quando a gente fala da rede de atenção, de 2011 para cá, nós temos 5 grandes redes prioritárias. A rede cegonha, aquilo que vem se discutindo, a rede cegonha, a rede de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial com foco em álcool, crack e outras drogas, a rede de atenção à pessoa com deficiência e a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, ela transversaliza a todas essas redes. Claro que tem uma relação um pouco mais visceral com a rede cegonha, até porque o acompanhamento pré-natal, o acompanhamento diagnóstico pré-natal possa inferir de algumas necessidades de acompanhamento pós-natal, de algumas suspeições de doenças raras. A rede de atenção à pessoa com deficiência tem uma relação muito mais próxima com a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, e a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, até porque uma doença rara é também uma doença crônica. Agora, quando a gente diz em rede de atenção, é importante destacar que o que até então a gente ofertava. Nós temos uma dívida pública histórica do Sistema Único para as pessoas com doenças raras, que a única rede que tinha até então, antes da discussão da implementação da política, era a rede social. E durante todo esse caminho que a gente teve de discussão da política nacional, a gente observou que muitas mães, muitas associações, muitos familiares e muitas pessoas com doenças raras faziam uso da rede social, através da internet ou de contatos via redes específicas, para saber aonde levar o seu filho, o seu familiar, para poder ter um diagnóstico, como de direito de saber qual era a sua doença, porque procurou todas as portas do sistema e muitas vezes não encontrava a informação necessária. Não a informação de uma cura especificamente, mas acima de tudo a informação que pudesse acolher da melhor forma possível esse usuário do sistema. Em especial, em relação às doenças raras, nós temos várias definições. 2 principais estratégias definem uma doença rara. A doença rara ela pode ser definida pela ausência
de determinados medicamentos, e aí ela parte para uma definição daquilo que se chama medicamento de drogas, medicamentos órfãos, e aí seria especificamente traçar a definição de doença rara naquilo que tem ou não tratamento por medicamento, mas a grande maioria dos países adotam a definição por uma prevalência. E aí a Organização Mundial de Saúde define, e esta foi a definição que nós adotamos para as doenças raras no Brasil, que é aquela doença que afeta até 65 pessoas para cada 100 mil indivíduos, numa proporcionalidade de 1,3 para cada 2 mil. Ou seja, Japão tem uma definição de prevalência que difere um pouco desses números, os Estados Unidos têm outra definição, Canadá tem uma outra definição, e o Brasil adotou a definição que é utilizada pela Organização Mundial de Saúde. Essa definição foi para consulta pública e nós estipulamos essa definição, está descrito tanto na diretriz quanto no normativo. Nós temos cerca de 6 a 8% da população acometida por alguma das 8 mil doenças raras existentes, que dá no nosso país quase que 15 milhões de pessoas com alguma doença rara. É um número que isoladamente tem uma forma aparente de não ter uma importância epidemiológica, mas do ponto de vista de uma quantidade, de maior número de doenças, isso tem uma significância. Mas embora seja individualmente rara, essas doenças constituem um grupo que atinge um percentual significativo da população. Nós temos duas causas, em especial, de doenças raras. 80% é de origem genética, das doenças raras, 80% são de origem genética, e 20% das doenças raras são de origens ambientais, não genéticas. Em relação a essas doenças, considerando todas as possibilidades, seja de origem genética ou não genética, mas em especial a todas as 8 mil doenças, nós temos algumas características que são comuns. Primeiro, uma diversidade de sinais e sintomas. E isso também varia não somente de doença para outra doença, mas também de uma pessoa para outra pessoa acometida pela mesma condição, pela mesma doença. Daí a grande dificuldade, muitas vezes, de um diagnóstico mais precoce de uma doença rara, que teria um benefício de uma reabilitação, de um cuidado mais específico, mas também a gente teria a possibilidade de ter um diagnóstico num tempo mais oportuno. Então, essa variabilidade de sinais e sintomas também prejudicam o fator de se fazer um diagnóstico precoce. Muitas vezes, uma doença neurológica, que é uma doença rara, ela acaba sendo identificada como uma doença neurológica comum pelas características dos seus sinais e sintomas, e a gente não consegue identificar pelos nossos sistemas de informação que aquela doença seria uma doença rara, porque muitas vezes ela acaba internando por uma complicação que acaba gerando uma consequência, como pneumonia, uma crise convulsiva, e a gente não identifica como sendo doença rara. Acima de tudo, as manifestações clínicas são relativamente frequentes, que podem simular doenças extremamente comuns, e aí, como dito, dificultam o seu diagnóstico, arrastando ainda mais um sofrimento clínico e psicossocial de todos os seus afetados, em especial também as suas famílias. Essas doenças raras, elas são crônicas, ou seja, elas acompanham durante um longo período de tempo a cada pessoa que tem essa doença, progressiva, a cada ano, em algumas doenças, em alguns meses, pioram e têm uma prospecção de serem degenerativas, incapacitantes e com frequência levando à morte. Por isso também, se a gente fosse levar em consideração apenas a epidemiologia, a gente teria um recorte muito baixo em relação à idade, porque a grande maioria das doenças raras, a expectativa de vida dessas pessoas não é elevada. Daí a gente tem uma grande dificuldade de encontrar e de acompanhar. Daí são alguns fatores específicos dessa doença. Em relação até às questões do nosso cenário, a falta de dados epidemiológicos e o próprio conhecimento das equipes de saúde tem feito com que não somente a assistência e a atenção a esse paciente tenha sido negligenciada. Por quê? Como nós dissemos anteriormente, determinadas doenças passam por outras doenças comuns e essa não identificação da doença ser uma doença rara prejudica o diagnóstico, o acompanhamento, a habilitação, a reabilitação e muitas vezes a possibilidade de tratar de forma adequada. E a falta desse diagnóstico também leva a tratamentos inespecíficos e inadequados.
não somente ofertando medicamentos que não têm uma eficácia e efetividade comprovada, né, níveis de evidência para esse medicamento, levando a expectativas de diversas variabilidades para cada uma dessas famílias e pessoas, e também tendo um impacto em relação à judicialização de todo um sistema. Então, a importância de trazer essa política para o cenário atual é também direcionar para essa possibilidade de levarmos a possibilidade de tratamentos específicos com medicamentos que tenham, ou tratamentos que tenham a sua evidência também comprovada, e também diminuir o sofrimento para essa carga de pessoas e seus familiares. É muito importante destacar que se a gente fosse fazer uma política pública pautada essencialmente para tratamento de doenças raras através de medicamentos específicos, porque o que se observa durante esses longos anos, nós temos um grande número de judicializações. Se a gente fosse pautar uma política para tentar solucionar ou cuidar de algumas doenças que têm medicamentos, das 8.000 doenças, apenas 100 têm alguma evidência de terem algum tratamento com medicamentos. 7.900 doenças não têm qualquer evidência de tratamento medicamentoso. Então, a grande diferença da política nacional no nosso Sistema Único de Saúde é levar a possibilidade de um cuidado integral, não somente para aquelas doenças que têm um tratamento medicamentoso, mas para a sua grande maioria, para as 8.000 doenças raras hoje reconhecidas, e a sua grande maioria que não tem um tratamento medicamentoso ou não tem tratamento com medicamento. O que a gente avaliou durante esse longo período? A gente não estava partindo do zero. Nós temos inúmeras associações que acompanham e dão apoio às pessoas com doenças raras. Algumas redes hoje já instituídas, como nós dissemos, a Rede Cegonha, a Rede de Atenção à Pessoa com Doença Crônica, a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, a própria triagem neonatal, que tem um grande espectro de doenças que são cuidadas, diagnosticadas e acompanhadas por essa estratégia. Então, não partiu-se do zero em relação ao cuidado. E também existem inúmeros ambulatórios em hospitais universitários, em não hospitais universitários, mas ambulatórios de determinados hospitais, que acompanham e cuidam de algumas doenças raras no país. Então, a gente não estava partindo do zero, era justamente ordenar esse cuidado dentro da rede e partir para uma política que permitisse essa organização de cuidado. Então, não era possível organizar um cuidado abordando doença por doença, porque são quase 8.000 doenças, e sim apostar numa política nacional que pudesse trazer uma organização dessa rede, e aí cada adequação, cada habilitação, cada organização de rede pudesse gerar esse cuidado. O que a gente evidenciou? Durante esses 2 anos, a partir de 2012 até então, nós fizemos inúmeras reuniões, com diversas participações de sociedades de especialidade, com entidades, associações, familiares, pessoas com doenças raras, da região sul até a região norte e nordeste. E 2 coisas foram mais solicitadas pelas famílias de pessoas com doenças raras. Primeiro, pasmem, não era a questão de ter um medicamento, era ter o direito de um cuidado integral, ou seja, de poder ter em cada porta dos pontos de atenção do sistema uma orientação para onde caminhar, para onde levar e para onde poder ter um cuidado e um acolhimento em relação a essas doenças raras. Segundo, um diagnóstico não etiológico na doença, pautada num CID específico, mas ter a transparência da sua condição de saúde, do direito da sua condição de saúde. Essas 2 foram as principais solicitações das famílias e pessoas com doenças raras ao longo desses 3 anos de discussão da política. Apenas para documentar, então esse foi o primeiro grupo organizado pelo Ministério da Saúde, com participação de pessoas com doenças raras, entidades representativas das associações, sociedades de especialidade, para a gente poder traçar uma construção de uma nova política. E a habilitação, essa portaria publicada neste ano, não é apenas uma portaria de uma política específica, é uma nova política pública no Sistema Único de Saúde. Foram 8 encontros ao longo de 2012 e 2013 entre as entidades e algumas reuniões ampliadas com a consulta pública. E a prioridade desse grupo foi, primeiro, instituir uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, elaborar documentos norteadores da política
e propor a inclusão de procedimentos no Sistema Único de Saúde e a incorporação de alguns exames para diagnóstico. Não somente com as entidades, mas também com movimentos, com parlamentares no Congresso, essas discussões se avançaram durante os últimos 2, 3 anos, e também alguns materiais também o Ministério da Saúde lançou junto com os grupos específicos, elucidando determinadas doenças raras para que a gente pudesse trazer uma luz maior para que a gente pudesse documentar e traduzir o sistema. Em relação à assinatura, nós instituímos a portaria número 199, de 30 de janeiro de 2014, e a portaria da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que trouxe à luz do Sistema Único de Saúde a instituição dessa política nacional. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, ela trouxe 2 eixos estruturantes. Como é que a gente ia organizar uma política com mais de 8.000 doenças, né? Tentando trazer uma lógica de construção mais integrativa dessa proposta. Primeiro, nós formulamos 2 eixos estruturantes em relação às doenças raras. Um grupo de doenças é de origem genética e um grupo de doenças tem uma origem não genética. Para o eixo de doenças raras de origem genética, nós temos 3 fundamentais agrupamentos dessas doenças, que são de anomalias congênitas ou manifestações tardias, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo. Para o eixo de doenças raras de origem não genética, nós temos 4 formas de se apresentarem essas doenças. Doenças raras de origem infecciosas, de origem inflamatórias, autoimunes ou outras doenças raras, e aqui nós colocamos um conjunto de doenças raras que possam também surgir, até porque nós temos 8.000 doenças raras identificadas, mas nós temos a possibilidade de algumas identificações que não estivessem contempladas no demais eixo, e o objetivo da política foi contemplar e ser um guarda-chuva para todas as doenças raras que hoje tem conhecimento. Foram incorporados 16 procedimentos que até então não estavam incorporados no Sistema Único de Saúde, que possibilitaram o diagnóstico. São essencialmente 15 exames para citogenética, que também geraram um movimento junto à saúde suplementar, que incorporaram alguns desses exames também, e um exame fundamental que não tínhamos no Sistema Único, que é o aconselhamento genético. Então, esse é o rol de incorporações, que a gente diz incorporações tecnológicas no Sistema Único de Saúde, que possibilitam um maior diagnóstico, né, para as doenças raras e um acompanhamento, seja pelo aconselhamento genético, mais adequado nos serviços que ora serão habilitados para cuidar de doenças raras. No eixo 1, né, que a gente diz que é um eixo de doenças raras de origem genética, que tem um agrupamento de doenças chamadas doenças com anomalias congênitas ou manifestações tardias, foi criado um acompanhamento. Então, para que a gente não ficasse especificamente criando procedimentos específicos, com valorações específicas para cada procedimento em relação a exames diagnósticos, até porque cada um desses exames tem um valor considerável. Você tem exames que variam de R$100 a R$2.000. Nós criamos um agrupamento que foi denominado avaliação para o diagnóstico de doenças raras, eixo 1, anomalias congênitas ou de manifestação tardia, que periodicamente o profissional de saúde que está acompanhando pode solicitar esses exames, que não são específicos, mas é um conjunto de exames para avaliação diagnósticas desse grupo 1. Da mesma forma, em relação ao eixo 1 do grupo B, deficiência intelectual, também é um conjunto de exames que foram incorporados, e a avaliação é a avaliação diagnóstica de doenças raras, eixo 2, para deficiência intelectual, e não especificamente para cada um dos procedimentos secundários. E da mesma forma, para o eixo 3, de erros inatos do metabolismo. Então, essa foi a conformação para estruturar no sistema de informação ambulatorial o acompanhamento dessa fase diagnóstica de doenças raras. Bom, a política nacional ela tem um grande desafio, que é justamente, em relação à sua proposta, abranger todas as esferas de atenção, desde a suspeita
e confirmação de caso, passando pelo tratamento geral específico, até a orientação dos familiares e o aconselhamento genético. Prevê também a integralidade do cuidado em toda a rede de atenção, seja na esfera da atenção básica ou da atenção especializada, e trazendo um rol, um substrato de exames diagnósticos na atenção especializada, levando à possibilidade do laboratório de referência para a execução desses procedimentos. Um ponto importante da política é que ela trouxe também a possibilidade de incorporação de medicamentos e agora fórmulas nutricionais que antes não eram considerados medicamentos, eram considerados alimentos, mas agora elas trazem como substrato de serem essenciais. E essas incorporações, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, com protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Neste ano, nós realizamos, em conjunto com essa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, um painel de especialistas, onde 60 especialistas de todo o país se reuniram para elencarem os principais protocolos a serem incorporados no Sistema Único de Saúde neste ano e nos próximos anos. Então, está em consulta pública um conjunto de protocolos clínicos e, através dessa via específica, considerando a importância da política nacional de atenção às pessoas com doenças raras, a incorporação também de determinados medicamentos e fórmulas nutricionais para aquelas que têm evidência. Mas não somente o protocolo para a incorporação de medicamentos, um protocolo também para quando não se deve utilizar determinados medicamentos ou fórmulas nutricionais, mas que ele oferte a adequação do cuidado, qual a diretriz que deve ser feito em relação à habilitação ou reabilitação dessa pessoa com doença rara, e isso leva um horizonte, né, uma direcionalidade em relação a como se deve ser feito o cuidado para essas doenças. Como dito anteriormente, a política está organizada no formato de rede, ou seja, não é uma política pontual, específica e que ela se encerra em si, mas ela tem uma abrangência transversal nas demais redes temáticas e na própria rede de atenção. Tem alguns objetivos, dentre eles a reduzir a mortalidade, bem como contribuir para a redução da morbidade, das manifestações secundárias e melhoria da qualidade de vida das pessoas com doenças raras, e isso traz para a gente essa possibilidade. O que a portaria publicada nesse ano trouxe? Primeiro, ela não é apenas uma portaria que foi publicada em relação a um cuidado específico. Ela trouxe uma nova política nacional ao Sistema Único de Saúde, que é a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E além da política, a própria portaria ela definiu uma diretriz. E está publicada uma diretriz de atenção integral às pessoas com doenças raras. Qual a importância dessa diretriz? Na diretriz, a gente traz a descrição para cada um dos eixos, para cada um dos grupos de doenças raras, de qual o papel de vários pontos de atenção, incluindo o papel do profissional que está na esfera de atenção básica para o cuidado, para a suspeição e para o acompanhamento de determinada doença rara de acordo com o seu eixo. E o papel de outros pontos de atenção. Então, essa diretriz que foi construída, colocada em consulta pública, ela traz a possibilidade e ela vai ser um orientador do próprio processo de cuidado. Em relação a este curso que a gente está iniciando, quando a gente vai abordar eixo por eixo do papel do profissional da atenção básica e daí da importância dos teleconsultores em relação a essa diretriz. A portaria também trouxe a possibilidade de habilitação de alguns serviços especializados e serviços de referência em doença rara. E para isso, nós faremos não um custeio de procedimentos, mas um custeio mensal de acompanhamento desse serviço, mudando a lógica de se pagar através de procedimentos específicos, né, de informação, de produção, para um custeio mensal. Até porque, se a gente fosse pautar a política, o financiamento da política, através de um custeio que baseasse na sua produção, como o número de pessoas com doenças raras epidemiologicamente é um quantitativo inferior, nós teríamos uma grande dificuldade. E a nova lógica também do próprio financiamento do sistema é de um custeio mensal. Por isso, a política ela traz um custeio mensal aos serviços que forem habilitados e de alguns procedimentos específicos em relação ao cuidado, em especial do apoio diagnóstico. A política ela traz que antes, todo o cuidado, independente de qual porta de entrada, se fosse pela
estratégia de saúde da família, por uma porta de urgência, pelo Melhor em Casa, pela Rede Cegonha. Antes, a referência ela era muito lábil. A gente não tinha um serviço de referência para encaminhar as pessoas para o diagnóstico ou também para o acompanhamento e terapias para doenças raras. A partir de agora, com a habilitação desses serviços em cada estado, em cada região, em cada serviço de atenção especializada ou de referência para doença rara, a gente passa a ter mais um ponto de atenção nessa rede para o cuidado em relação especial para a pessoa com doença rara. Tanto na política nacional, nós temos, através desse fluxograma, todas as possibilidades de chegar a um cuidado, que pode ser através das portas de entrada, seja atenção básica, atenção especializada, a própria Rede Cegonha, a rede de atenção psicossocial ou um centro especializado em reabilitação. Ele pode encaminhar para finalidades diagnósticas do serviço de atenção especializada essa pessoa com suspeita de doença rara, que ela pode, a partir do seu diagnóstico, ter ou não um tratamento medicamentoso, mas encontrar, independente dessa terapia específica, a habilitação e reabilitação e a orientação para esse cuidado integral da pessoa com doença rara. Na política nacional, então, a gente passa a ter a possibilidade de novos dois serviços, que é um serviço de atenção especializada em doenças raras, que ele oferta o diagnóstico e terapêutica específica para uma ou mais doença rara em caráter multidisciplinar, e o serviço de referência de doença rara, que é aquele que oferece atenção diagnóstica e terapêutica em caráter multidisciplinar de acordo com o seguinte: ele pode, ao passo que o serviço de atenção especializada em doença rara, o primeiro serviço, ele atende uma ou mais doenças dentro de um mesmo eixo, o serviço de referência ele atende no mínimo 2 grupos daqueles eixos que nós colocamos ou 2 eixos diferentes. Então, a diferença dos 2 serviços é em relação ao número de profissionais que eles têm e em relação à complexidade de cuidado que ele vai ofertar. Então, essas são as 2 possibilidades. O serviço de atenção especializada em doença rara, ele possui a seguinte equipe mínima. Quando a gente diz que é uma equipe mínima, e isso sempre é colocado na nossa discussão, mas o assistente social não é importante. Sim, é importante, mas como equipe mínima, nós colocamos que deve ter o enfermeiro, técnico de enfermagem e o médico responsável pelo serviço de atenção especializada em doença rara. Ou seja, é aquele profissional que já faz o cuidado, que tem uma experiência na área ou especialidade em que ele faz esse cuidado. Ou seja, temos alguns ambulatórios, como no interior do Rio de Janeiro, tem um ambulatório que faz o acompanhamento de pessoas com mucopolissacaridose. Esse ambulatório ele tem a possibilidade de se habilitar, ser um serviço de atenção especializada em doença rara, com um ambulatório que hoje ele já existe, passa a ter a possibilidade de ser essa referência para esse cuidado. Em relação ao serviço de atenção especializada, ele passa a ter um incentivo financeiro. Hoje ele já existe, mas agora ele passa a ter um incentivo financeiro por equipe, ou seja, o gestor ele recebe R$ 11.650 mensalmente por equipe, né? E que se ele ampliar esse serviço para mais um serviço, ou seja, cada doença a mais que ele for cuidar, ele recebe um incentivo de R$ 5.750 para cada profissional especializado no cuidado que ele for ampliar esse serviço. Até um limite, que for o limite de um serviço de referência, que é o serviço de maior complexidade, que ele tem, além do enfermeiro, técnico de enfermagem e o médico com título de especialista para a área de seu cuidado, ele também tem geneticista, neurologista, pediatra e um clínico geral para acompanhamento, que são, na sua grande maioria, além disso, psicólogo, nutricionista, assistente social e contar com o responsável técnico, que são os serviços que hoje, na sua grande maioria, estão nos centros universitários. Então, existem as 2 possibilidades. Esse serviço ele passa a ter um custeio mensal de R$ 41.480, que o gestor recebe por serviço de referência habilitado. E esses serviços, tanto o serviço de referência quanto o serviço de atenção especializada, são os locais que realizarão o cuidado para aquela doença específica e o diagnóstico para essas doenças. Aqui a gente traz um fluxo
né, de como se procede a habilitação desse serviço. Primeiro, né, a equipe do serviço, ela identifica dentro da sua estrutura a possibilidade, a potencialidade de ser um serviço especializado ou ser um serviço de referência para a doença rara, e dentro da sua direção própria, do seu estabelecimento, avalia o interesse ou não da habilitação. Então, a partir do serviço, né, ele faz junto à sua direção, e essa direção com o gestor local, analisa essa solicitação e pactua regionalmente na comissão intergestor, no colegiado intergestor regional e na comissão intergestora bipartite, encaminha ao Ministério da Saúde essa habilitação, e essa habilitação é avaliada tecnicamente. Esse é um dos fluxos para a habilitação do serviço. Então, toda essa discussão a gente vem fazendo. Em especial, é importante destacar aqui que para são quase 8 estados que estão tendo a sua formação de teleconsultores. E a grande preocupação dos teleconsultores é que realmente, se na sua região, terão ou não serviços de referência para justamente encaminharem as demandas que virão da atenção básica. Para a região sul, nós já temos um avanço muito grande. Nós fizemos contato com cada um dos gestores que estão encaminhando ao Ministério da Saúde pelo menos um serviço de referência. Então, esse processo é um processo gradativo. A política ela foi publicada em janeiro, e republicada em março, e considerando algumas dificuldades ao longo do ano, nós já estamos em contato com alguns pontos específicos de contato em relação a esses estados. Na região sul, em especial Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, já está mais avançada e já está a caminho do Ministério da Saúde essa pactuação. Nos outros estados, incluindo Minas Gerais, a própria Bahia e outros estados, em Goiás, nós estamos com o avançar também da discussão e a própria capacitação agora dos profissionais. Essa capacitação não é inviabilizada por esse processo de habilitação, mas a gente já tem uma potencialização em relação a cada um desses serviços. Não apenas aguardando a habilitação do serviço ao Ministério da Saúde, mas tendo também com os apoiadores das redes, em especial, fazendo a discussão para cada um, pelo menos um serviço em cada estado para serem habilitados. Apenas para poder colocar qual a diferença dentro da organização da habilitação, ou seja, quem solicita os exames. Eu tenho uma suspeita de uma doença rara, né? Eu, como profissional, estou na atenção básica e durante o acompanhamento eu faço uma suspeição de que a determinada criança ela tenha a possibilidade de ter uma doença rara. Aí, através da teleconsultoria, os profissionais, ou fazendo contato com vocês que serão teleconsultores, ou dentro da própria política, terão a referência para encaminhar para algum serviço. Por quê? Porque a solicitação de exame para determinada confirmação diagnóstica é feita no serviço habilitado na atenção especializada. Por vários fatores, incluindo a questão também dos custos referentes a esses exames e para que a gente possa ter também uma ordenação desse processo de cuidado. Agora, em relação ao aconselhamento genético, a indicação de se fazer um aconselhamento genético é em qualquer ponto da rede. Ou seja, eu como profissional na atenção básica, eu posso indicar que se realize o aconselhamento genético dependendo da avaliação que eu faça da família que eu estou acompanhando. Mas a realização do aconselhamento genético é no serviço habilitado para a doença rara. Então, é importante a gente destacar entre quem solicita os exames para diagnóstico, quem faz os exames para finalidade diagnóstica e em relação ao aconselhamento genético, quem indica e quem realiza. Então, dentro do sistema, apenas para a gente deixar um pouco mais claro essa questão. O aconselhamento genético, né, ele é um procedimento que, acima de tudo, ele não é coercitivo. O aconselhamento genético serve para que a família tenha uma orientação em relação à existência prévia ou não de um estabelecimento de um diagnóstico de determinada doença. Além disso, auxiliar na interpretação de achados e estimativas de riscos genéticos para pessoas clinicamente hoje normais com familiares que apresentaram ou apresentam um diagnóstico de doença rara documentada. E também para orientar na transmissão das informações relativas à etiologia, à evolução
ou até o próprio prognóstico e risco de recorrência de determinada doença. Então, o aconselhamento genético como um novo cuidado, uma nova tecnologia, dizendo até um novo procedimento dentro do Sistema Único de Saúde, ele traz toda essa possibilidade de diagnóstico. O serviço de atenção especializada, ele poderá se habilitar a realizar o aconselhamento genético desde que possua profissional habilitado para esse procedimento. E esse é um grande salto. Não é apenas o médico geneticista quem faz o aconselhamento genético, podendo ser o biólogo, o biomédico, com formação de acordo com o seu conselho de classe. Agora, quando o aconselhamento genético envolver a necessidade de um diagnóstico, ou seja, se não tem um diagnóstico, aí o aconselhamento é orientado a ser feito primeiro para ter um diagnóstico, para depois se fazer o aconselhamento genético propriamente dito. Então, a gente traz também essa grande possibilidade, incluindo que a partir do ano que vem, a partir de 2015, foi colocado justamente na diretriz nacional da formação do ensino médico, na graduação, um artigo em que se coloca a obrigatoriedade do formando em medicina a partir do ano que vem, ter na sua grade curricular, saber indicar o aconselhamento genético para se realizar. Não realizar, mas saber indicar o aconselhamento genético. Quais são as funções dos serviços especializados e do serviço de referência de doença rara? Acima de tudo, acolher a demanda de cuidado e investigação de casos suspeitos ou confirmados de pessoas com doenças raras. Ou seja, as pessoas que são acompanhadas na atenção básica, que necessitam de uma confirmação diagnóstica, necessitam encaminhar para esses serviços para terem uma conduta específica de cuidado e acompanharem no posteriormente, então esses serviços terão essa função. Ofertar consulta especializada multiprofissional às pessoas com doenças raras. Ofertar, quando possível, tratamento de suporte complementar local ou referenciado, que pode ser nesse serviço ou em outro serviço referenciado pelo gestor dentro da rede. Coordenar o cuidado em doença rara, quando daquela especificidade. A ordenação do cuidado é da atenção básica, mas naquela questão em especial da doença rara, esses serviços terão também essa possibilidade. Ser referência para a solicitação de exames diagnósticos para doença rara e ofertar o aconselhamento genético quando indicado. A importância de se ter a organização desse serviço dentro da rede, dessa política, primeiro, através da possibilidade de ter um diagnóstico, ou seja, nós incorporamos no sistema algumas tecnologias e dentre as tecnologias são os exames de apoio diagnóstico, que reduz, acima de tudo, quando se faz um diagnóstico precoce, reduz o sofrimento pela busca do diagnóstico. E é um sofrimento muito identificado e de sobremaneira aquilo que mais coloca em risco, em xeque a questão das pessoas que procuram nas redes sociais, muitas vezes, a busca por esse diagnóstico. Previne o agravamento do quadro do paciente, porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico em relação a determinada doença rara, eu posso ter a prevenção do agravamento dessa doença do paciente, por várias medidas, não apenas do tratamento específico, mas também do cuidado suportivo. Elaboração de plano de tratamento mais adequado para cada uma das suas condições. Orientação da família, acima de tudo, quanto ao prognóstico e principalmente de como se vai ser o cuidado e quais as orientações necessárias. O aconselhamento genético, que a partir da possibilidade de um diagnóstico assertivo, se fazer a orientação para o aconselhamento genético. E a obtenção também de dados epidemiológicos, que hoje nós temos uma grande rarefação em relação a esses dados. Quanto aos CIDs, eu coloco o quê? Nós temos uma grande demanda de dúvidas, muitas vezes dos gestores, muitas vezes de associações, de profissionais, que não encontraram no rol de procedimentos os CIDs da sua doença. Ora, são 8.000 doenças raras e a gente não tem condições de colocar os 8.000 CIDs hoje conhecidos nos procedimentos. Então, nenhuma doença rara está excluída da portaria ou da possibilidade de se realizar o exame diagnóstico. À medida que os gestores solicitarem, à medida que isso chegar ao Ministério da Saúde, vai incluindo, até porque não foi colocado justamente pela possibilidade, mas descrito que todas as doenças raras são consideradas nessa política. Então, para concluir, esse é um primeiro passo, é um ponto de partida para que a gente possa trazer à luz das discussões
a oferta de um cuidado integral em relação às pessoas com doenças raras. A importância fundamental de vocês, teleconsultores, darem esse passo e serem a referência para a orientação de todo o sistema em relação principalmente das pessoas e dos profissionais que estão na atenção básica para esse cuidado. Então a gente acredita que essa política é uma política ousada. Aliás, é o único país do mundo, com exceção da França, que tem uma política pública nacional integral que faz o cuidado para doenças raras. Outros países que têm políticas específicas de fornecimento de determinados medicamentos, e não uma política que procura estruturar a rede para um cuidado mais integral. Então agradeço a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês, agradeço de sobremaneira a cada um de vocês, teleconsultores, que terão um papel fundamental para que a gente possa organizar, orientar e levar mais qualidade de vida para essas pessoas durante esse longo período. Então, obrigado pela oportunidade. Toda a equipe agora vai estar aqui para a gente poder abrir uma discussão e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço.